Estamos reativando o DojoCast num novo formato aqui, com um estúdio bonito aqui. Meu nome é Gustavo Castanheira. Vai ser um prazer poder compartilhar um pouquinho. Eu sou Matheus Anversa. Sejam super bem-vindos ao DojoCast, o podcast da Dojo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao DojoCast, o podcast da Dojo, que novamente aqui tem o intuito de desmistificar o tema sobre dados. Vamos falar sobre curiosidades, sobre problemas, sobre tecnologia, sobre inovação. Bate-papo mais leve e descontraído. O objetivo nosso aqui é trocar conhecimento, mas acima de tudo também curtir o rolê. E hoje estamos com um novo candidato aqui, um novo entrevistado, não é um candidato, um novo entrevistado. Pode virar que o Pode virar um candidato, né? Pode ser um candidato. Mas o nosso intuito aqui é bater um papo leve, descontraído, com muita risada, né? Com brincadeiras, com zoação. Sim. Sou o Anversa, hoje estou novamente aqui como host do programa, estou como CEO da Dojo. E hoje nós vamos falar sobre jornada de dados na indústria de manufatura, tá? E para isso nós trouxemos um grande convidado nosso aqui, que é o Luiz Gustavo. Já peço para tu se apresentar. E novamente aqui o Castanheira, que está como... Deus, Castanheira de novo. Como, entrevistado candidato também, vai. Candidato ao quê? Hoje é consultor. Essa parte do candidato é legal, eu vou curtir essa parte. Mas o Castanheira hoje está aqui com a parte de consultoria perante aqui a empresa a qual o LG veio fazendo parte junto da jornada com a gente, para esse bate-papo aqui, para uma troca de experiência. Então, Castanheira, se puder novamente aqui se apresentar rapidamente para quem ainda não te conhece dos anteriores, e depois a gente passa a bola aqui para o LG. Bom, para quem... vulgo LG, né? Luiz Gustavo, a gente chama ele de LG aqui. LG. Candidato. Melhor piada, né? Candidato. Bom, eu sou o Gustavo Castanheira, para quem que é o primeiro episódio que vocês estão vendo aí do nosso DojoCast, para os outros episódios aí, o pessoal já me conhece. Estou como CTO da Dojo, mas a ideia é que hoje eu usar o chapéu mais de consultor de estratégia de dados, que foi um trabalho que eu fiz muito perto do LG aqui, então está mais atrelado à história dos últimos anos que o LG tem aí na jornada de dados. Prazer estar aqui, obrigado pelo convite mais uma vez, né? Trazendo aqui vai ter um pouco de bullying hoje, porque vocês talvez não estão vendo, mas um olho meu aqui tá machucado, faz parte de estar no dojo, às vezes a gente acaba se machucando um pouco. Se precisar... Foi um IA no dojo, né? Foi um IA que aconteceu no dojo e machucou um pouco o olho aqui, mas eu não poderia deixar de estar aqui com os amigos e mais uma vez compartilhando um pouco desse assunto que é tão legal, que é escutar na manufatura um pouco sobre a jornada de dados aí, que é bem interessante. Então, obrigado mais uma vez. Obrigado, LG, por estar aqui com a gente. É um prazer. Antes de passar a bola para o LG, né? O dojo que ele está falando aqui é em casa, né? Sim. É o dojo de casa, né? O dojo empresa é great place to work, né? É um lugar legal de trabalhar. O dojo do treinamento, às vezes a gente tem alguns intempéries ali que geram espólios de guerra, né? Mas estamos aí. Faz parte. LG, se apresente um pouquinho para o pessoal. Primeiro, obrigado pelo convite. Os parceiros aqui nessa jornada de dados, né, como vocês gostam de falar. E, bem, meu nome é Luiz Gustavo de Oliveira, pai de 3 filhos. Uma de 21, uma de 17 e uma vai fazer 11 agora em agosto. Um pisão já está com 17 já? 17. Caraca. Voa o tempo, né? Voa. 20... Não posso errar agora, senão minha esposa vai ficar chateada. Você não vai apanhar no dojo. Uns 25 anos casado já. Semana 25, que vem a gente vê como é que tá o rosto dele também. É tomar IA. Não posso errar com o chefe de verdade, né, cara? E eu comecei em TI em 2001. Então, mas antes disso eu fui financeiro. Fiquei um tempo numa construtora como financeiro, no lado do business, né? E daí eu recebi um convite. Eu tinha um amigo na faculdade que trabalhava na Renault. Aí eu joguei, eu acho que eu tenho que me lançar aí no mundo da tecnologia. E a Renault tinha acabado de se instalar em São José dos Pinhais, que na época falava Curitiba. Obrigado. Microfone pertinho aqui. E
Aí ele... Pô, Gustavo, se você quiser eu posso bater o currículo lá, né? Aí deu certo. Sou amigo até hoje, inclusive, de quem me contratou lá. Ele mora na Europa. E eu comecei a jornada profissional em tecnologia em 2001, maio de 2001, na Renault. Nossa. Implementando a fábrica de motores. Era a primeira fábrica de motores com linhas flexíveis de usinagem para os motores, para os carros montados na Renault aqui na América do Sul. Né? Linha flexível de usinagem quer dizer que ali faziam na mesma linha motores diferentes? É isso? Curiosidade mesmo. Na mesma linha faziam diferentes tipos de virabrequim, cabeçote e bloco. Poxa. Era meio inovador, assim, para a Renault na época. Né? Uma mesma linha conseguir fazer vários... Uma mesma linha de diferentes tipos de produto. Bacana. A gente não te brifou antes, né? Porque aqui é meio entrevistado candidato. Vai nesse esquema. A parte do candidato eu curti, viu? A minha sogra sempre falou, você tem que se candidatar a alguma coisa aí. Quando você candidata até para uma vaga, você tem que contar a sua história de trabalho. É que a gente fala aqui que sempre que falar algum termo que seja não tão comum, precisa explicar. Boa. Então, falou linha de usinagem, sei lá o que, vai ter que explicar o que significa. E eu fiquei curioso mesmo, não sabia o que era uma linha de usinagem flexível. E meu primeiro trabalho foi para implementar os sistemas dessa fábrica. Na verdade começou com qualidade, daí quem me contratou na época perguntou, eu freguei para ele, falei, cara, não tem mais desafio aí? Aí ele, tem, vou te colocar no desafio então. E você vai ajudar na implementação dessa fábrica, o sistema dessa fábrica. Eu tinha 3 meses de empresa. Eu lembro ele, numa das reuniões, era em francês as reuniões, ele tinha um mini palm top, acho que era na época, e escreveu, você vai fazer a ata da reunião, e virou para... Só tinha francês, né? Eu estava 3 meses na empresa, falei, que legal fazer a ata da reunião. E eles tudo falando em francês? Ou... Em francês. Mas você já sabia um pouco? Aulas, né, de francês. Mas foi super legal, foi uma experiência bacana. Implementar sistemas que gerenciavam a fábrica, né? É uma fábrica começando do zero. Então, sistemas que controlam os meios, que gerenciam a montagem, que capturam dados para tomar decisão, né? De melhorias, Kaizen. Então, foram 2 anos de implementação. Aí eu movi para cuidar dos sistemas de manufatura da linha de veículos de passeio, logo na sequência veículos utilitários, isso na fábrica Ayrton Senna. Nossa. Que aliás, Ayrton Senna é um nome que mexe com a gente, mexe muito, né? Eu gosto muito de Fórmula 1, então eu senti orgulho, fábrica Ayrton Senna. Aqui no complexo Ayrton Senna, Ayrton Senna, não era nem fábrica, nossa, era muito legal. O capacete dele lá, isso, o capacete dele lá, cara, aquilo arrepia, até hoje arrepia. E aí veículos passeio, veículos utilitários. Aí eu aumentou o escopo, cuidava também junto na fábrica de montagem na Argentina, colaborando com o time da Argentina. Uma experiência também para conhecer as fábricas na França, como funcionavam as fábricas na França, né? O sistema de manufatura lá, porque é um sistema padrão, que gerencia e coleta dados automáticos, mesmo standard para todas as fábricas da Renault. Então tinha que conhecer e entender como funciona outras fábricas. Então só uma pergunta aí. Quando foi implementar aqui do zero, veio tudo padrão, sistemas, tudo do que já tinha nas... Sim. Que legal. Tudo padrão. E aí precisava garantir atualização, garantir disponibilidade do sistema, porque gerenciava a montagem dos veículos, né? Então saía um veículo... Motor era um motor a cada 45 segundos. Motor de carro. E na fábrica de veículo era um veículo a cada, se estiver errado, 50 segundos. Acho que era isso. Nossa. E foi bem numa época de uma crescente de venda de veículos no país, né? O período ali de 2000, 2010, depois de 2002, ali 2004, teve uma melhora econômica significativa do país, né? E
E, O povo comprou muito carro nessa. Eu acho que teve até um incentivo na época. Sim. Teve até incentivo e... Redução de IPI, um monte de coisa. Isso aí. E daí as linhas, mais projetos, mais implementação. Então eu fiquei muito tempo cuidando de sistemas de manufatura, né? Que gerenciam a automação para montar motor, para montar carro. Fiquei até 2006, 2007. Aí, em 2007, eu assumi, queria mudar. Aí, fiquei responsável pela governança de TI por um período, 1 ano. Entender orçamento, planejamento de CAPEX, de investimento. CAPEX é investimento, né, em ativos. E OPEX é investimento dia a dia, né? Os contratos, os pagamentos que precisam ser e serviços que não têm ativo. Né? Nessa fase que você está mencionando de 2007, né? Que você foi para a governança, qual a tua percepção dos investimentos naquele momento? Era tudo mais na fase de digitalização para sistemas e infraestrutura? Ou já percebia algumas coisas mais avançadas até para dados, análises mais avançadas que hoje está aí na boca do povo? Ou aquele momento era muito infra, muito sistema? O meio automobilístico, né? O setor automobilístico, ele investe muito em tecnologia. Até porque gerenciar, montar um veículo em 40 segundos... Né? Um lead time baixíssimo, né? Com uma lista de engenharia, de materiais que supera aí 5.000 itens. Uau. Não é trivial. E para fazer isso sincronizado e nas linhas de motor, nas linhas de veículos de passeio da Renault, ela tinha uma flexibilidade. Então você precisava montar na mesma linha diferentes tipos de carro. Então essa complexidade exigia investimento alto de sistema controlando. Então, alto investimento de sistema, super complexo, com fornecedores síncronos, né, recebendo dados e montando para sincronizar na montagem do carro no fim. Então, você começa a carroceria, passa para pintura, faz a montagem, e esse sincronismo dos fornecedores para as partes que montam precisava ser uma acurácia perfeita para não parar uma fábrica, né? E uma fábrica de veículos de passeio parada, o custo é altíssimo por minuto. Então, eu participava de reuniões diárias com o diretor da fábrica, que media os tempos de parada do dia anterior. E esses tempos eram mensurados. Quer dizer, eficiência na veia, né? Eficiência na veia. Então, para isso, exigia muito investimento em sistema. Muito investimento em sistema. Até em tecnologia, por exemplo, teve uma troca de modelo de investimento. A Renault investiu num novo veículo, e esse novo veículo exigia uma gama maior de informação, de dados. Que ali nesse momento começou os veículos terem mais dados para ser gerenciados. Então, por exemplo, um veículo que é a diesel, ele tem uma gama de dados diferente que o sistema precisa colocar para ele fazer, eles chamavam na época de amarragem, né, para o carro começar. O carro monta, então a informação para esse veículo, esse dado, para o diesel é diferente para o gasolina, que é diferente para o álcool, e diferente para o bicombustível. Imagina tudo isso junto, né? Exato. Então, o investimento era alto em sistemas para garantir esse funcionamento, né? Perfeito. E infraestrutura também. Então, eu diria, respondendo a sua pergunta, os dois. Investimento alto em infraestrutura porque a rede, para quem gosta de tecnologia, né? A rede industrial precisa ser separada da rede administrativa para garantir latência, velocidade e a segurança. Exclusiva, né? Então, é investimento duplo físico, né? Porque você consegue separar... hoje é possível separar na mesma rede física diferentes camadas ali. Sim. Logicamente, né? Logicamente. De forma lógica. E isso aí foi no período de 2007, né? Isso foi
o sistema de manufatura foi em 2001, 2007, daí eu fui para governança, cuidar de CAPEX e OPEX, fiquei 1 ano, aí eu tive um convite para cuidar do projeto de SPED fiscal eletrônico. Nossa. E SPED fiscal eletrônico, que são o livro fiscal digitalizado e nota fiscal eletrônica. Fui convidado para tocar esse projeto para a Renault e Nissan. Uhum. E eu aceitei. Eu lembro até na época os meus chefes eram uma aposta que eu não ia aceitar, eu aceitei. E a plataforma era SAP, então foi um projeto de 1 ano. Aí eu fiquei 1 ano em governança e fui 1 ano para cuidar desse projeto livros fiscais e notas fiscais no SAP, junto com uma consultoria tributária, porque o target do CFO era: Luiz Gustavo, garanta que eu vou ter acuracidade nos dados que eu vou mandar para o fisco. Uhum. Eu não quero errar, né? Sim. E é muito fácil errar, né? Sim, sim. Então esse foi o projeto. Depois disso, eu recebi Muito forte a parte de processo ali, né? Investimento Fortíssimo. forte em processo. Entendeu como funciona todo o processo de entrada de nota fiscal. Uhum. E como isso gera os livros fiscais depois e é enviado para o governo federal. Aí acabou esse projeto, recebi um convite para voltar para a governança da TI da Renault e ao mesmo tempo um outro convite do mercado para ir para uma empresa que é Embraco, né? Que foi adquirida pela Nidec recentemente. Na época, a Whirlpool era a dona dessa marca. E a proposta era fazer uma estratégia global de manufatura, que hoje a gente chama de indústria 4.0. Uhum. E na época era plano diretor de informática industrial. Nossa senhora. Meu Deus. Gourmetizou a indústria Deram- 4.0. Agora Ficou mais fácil, né? Não, eu até me lembrei um cliente do passado que a gente teve contato, que eles tinham um nome do time de dados, né? Hoje estão tantos nomes modernos, analytics e tudo mais. Inteligência, né? Na época era área de cadastro. Área de Área de cadastro. Lembrei disso. Sim. E a Embraco, o Whirlpool, o Nidec é uma indústria de quê? Assim, até para quem não conhece, né? Saber o que é. Porque Renault acaba sendo um pouco mais... Sim. Aí eu saí, foi até uma surpresa, né, pro time na época. Eu tinha acabado de ser promovido e 1 mês depois eu saí da empresa. E assumi esse desafio de fazer esse plano diretor de informática industrial junto com a Accenture. Então a Accenture estava junto na jogada. Aliás, fiquei muito amigo do Constantino Seixas. Ele é uma das figuras mais conhecidas aí no mundo de informática industrial, estratégia de informática industrial, que é a Indústria 4.0 hoje. E daí na época eu falei, pô, mas o que faz a Embraco, né? Eu aqui monto carro, né? E daí eu fui estudar, ver o que era a Embraco, que business era, o que eles faziam. Então é compressor hermético para setor de refrigeração, que pode ser comercial ou doméstico. E a Embraco na época era líder mundial, né, de montagem de compressor, fornecia o motor para o setor de home appliance, né, e commercial appliance também, que é doméstico e comercial. Sim. Então, muito disso, pra quem não conhece, é o tradicional motor de geladeira, né? Motor de geladeira, é o que deixa a cerveja geladinha, Isso. o sorvete geladinho. Eu gostava de falar assim para meus filhos, pai, o que você faz? Cara, eu chegava no supermercado e falava, filho, tá vendo aquele sorvete geladinho lá? Ó? Tá vendo a água geladinha? Então, o pai garante que fica geladinho. Lá o motor que faz aquele negócio ficar gelado. Ah, agora entendi, pai, o que você faz. Porque falar compressor, né? Sim, compressor Sim, sim. hermético. Hermético. O que é isso? Sim. Aí eles entendiam. Eu falei assim, tá, pai, entendi agora o que você faz. E o pai garante que esse motor seja montado com eficiência, com qualidade, né? Que é o que a tecnologia viabiliza, né? Sim. E ajuda as pessoas do negócio a tomar decisão rápida para que esse motor saia no tempo adequado, com o preço adequado. E essa jornada ali na Embraco, na época da Whirlpool, começou em que ano isso? Se fosse em 2010, final de 2009.
Aí eu comecei em 2010, aí logo na sequência a Accenture já estava junto no projeto para montar o plano diretor. E a estratégia era colocar a visão do vice-presidente de operação na época era... ele usava muito o termo Blue Sky Vision, né? Que era um Blue Sky Vision para levar minha manufatura para uma excelência. Era uma visão, né? Era muito legal a visão dele. E ele investiu, né? E começamos a fazer um assessment. Você até falou, né? Que vocês não gostavam de usar essa palavra, tal, que as pessoas se assustavam, mas eu concordo absolutamente. Eu ouvi o podcast algumas vezes. Foi no primeiro ou no segundo? A gente tenta não usar muito assessment, porque todo mundo fala, vai vir os caras aqui, vão ficar medindo como é que a gente tá. Com auditoria, né? Fiscalização. Né? E aí a gente senta de um lado da mesa, assim, os caras acham que a gente estaria para julgar, então fica meio E acontece pesado, mesmo, né? acontece, ficam assustados. Fazendo mexendo meu queijo, né? E foi um pouco assim. Na época, nós fizemos mais de 90 entrevistas, a gente rodou... Nossa! Quase todos os continentes, eu acho. Eu lembro que nesse assessment, né? Esse processo de entender o como nós estamos, né? Que o assessment é entender, cara, como é que nós estamos, né? Para eu definir uma estratégia, uma direção, eu preciso entender o como está. Eu preciso conhecer as pessoas, ouvir as pessoas. Porque não pode partir da presunção que eu sei tudo e vai ser assim, né? Não, vamos ouvir. E nesse caminho de entender, a gente aprende. A gente aprende o business, aprende como roda, localiza, né, as necessidades. Isso é super importante, localizar, entender a cultura, entender como as pessoas rodam, como opera, né? Nós fizemos esse trabalho em um mês. Entender a cultura em um mês não dá, mas pelo menos entender como está, né? Eu lembro que tem uma situação diferente nessas viagens que nós fizemos com 2 amigos da Accenture. Vieram amigos depois, e com o Constantino. Não, foram com 2 amigos, o Constantino não estava nessa época. Teve um período ali, acho que foi em 2010, a viagem, que aquele vulcão fechou espaço aéreo na Europa. E nós ficamos parados. Foi assim, um momento diferente da viagem. Cara, e ali a gente aprendeu bastante, assim, como se adaptar numa situação de crise, assim. O espaço aéreo fechou e a gente precisava sobreviver àquela situação ali, né? O aeroporto fechou, tudo fechou. E nós estávamos no meio do assessment, estávamos indo para a China. Então foi um momento assim interessante do assessment, que a gente pensa, olha, tá parado aqui por uma situação inesperada, indo para a China. Naquele momento ali a gente se aproximou e começou a discutir, né, o projeto, a estratégia, e até hoje eu tenho lembranças com eles sobre o quão importante foi esse trabalho de entender como a empresa funciona. E aquela parada na Europa fez a gente parar para refletir um pouquinho mais sobre a situação, cara, como a gente está aqui, como é que a gente resolve uma surpresa como essa, e estar junto com um time expert, que era o time da Accenture na época, me trouxe muita bagagem, né? Então essa parada lá na Europa pelo vulcão ter feito a gente parar, fez a gente refletir um pouco mais sobre a importância do assessment naquele momento. O quão é importante a gente entender como as pessoas rodam, como as pessoas operam, né? Nos ambientes que elas estão. Sim, é importante ter um vulcão de vez em quando acontecendo, né? Quando a gente vai fazer o assessment, porque as pessoas não entendem muito bem essa importância. Não. E o ponto que tu trouxe aqui, na verdade, quando tu vai pensar em qualquer estratégia ou qualquer solução, tu tem que entender profundamente no mínimo o teu problema ou a tua situação, né? Se tu não chega quase num nível que a gente brinca que é o cristalino, que eu uso muito essa palavra, dificilmente tu vai montar a melhor estratégia, né? Tu vai montar uma estratégia que não tão aderente exatamente ao que tu está buscando, porque tu não entendeu exatamente o que tu quer.
Então, tem vezes que precisa acontecer alguns vulcões no meio do caminho, né? Isso. Umas turbulências para que as pessoas de fato mesmo, cara, vamos abrir tudo aqui, né? Vamos conversar mesmo, vamos debater, porque é a melhor forma de construir, né? Anversa, e esse período que a gente ficou parado, a gente ponderou sobre o que nós já tínhamos feito. E quando a gente foi para a China, a gente foi um pouquinho melhor preparado. Às vezes até um assessment do que nós estamos fazendo é importante. Cara, como é que a gente está fazendo? Tá Reflexão, certo? né? Refletir. Entendeu? Eu pego até o gancho do momento da estratégia do assessment, porque eu tenho refletido. Essa semana eu estou terminando um livro clássico, que é o dos 5 Anéis, lá do Musashi, e basicamente o livro fala sobre estratégia. Me trouxe insights muito interessantes. Recomendo até que todo mundo aí que tem interesse no assunto estratégia busque esse livro, né? E o LG, ao longo da jornada, é um cara que puxa muito assunto estratégia em tudo que ele vai fazer. E o insight que veio desse livro foi que o Musashi era um extremo estrategista. Durante toda a jornada dele, ele nunca foi derrotado porque ele investiu toda a vida dele em pensar em estratégia. Ele ia de escola em escola vencendo estrategistas. E aí ele menciona um negócio muito interessante lá sobre estratégia que eu achei demais, que me marcou, que todo samurai deveria dominar o caminho da estratégia e não o caminho das armas. Se você só domina as armas, então a gente pode traduzir para ferramentas ou recursos, whatever, no nosso mundo de TI. Ele fala, se você só domina as armas, você é um mero espadachim. Então, domine estratégia. Então, fazer esses movimentos de parar, refletir, pensar em caminhos, pensar em maneiras, em abordagens, muito em pessoas, que a gente vem falando em todos os últimos episódios aí, que a gente falou muito sobre pessoas, e isso faz parte da estratégia. E hoje a gente vê muito, às vezes, uma TI muito endereçada ou remédios, né? Me dá armas prontas, caixas prontas, né? Então, desculpa, é só um parêntese na tua história, que tá bem legal ouvir essa trajetória, que estratégia é importante. Até também reforço aqui que a gente tem um episódio falando só de estratégia de dados, né? E da mesma forma que para esse cara, como é que é o nome dele mesmo? Musashi, deve ser delicado, mas importante falar, você não é um samurai, você é um espadachim. Tu tá dentro de uma indústria e tu falar, você não é um cara que pensa em estratégia, você é somente um operacional. Exato. É sutil, mas tem que fazer com que o cara comece a pensar diferente. Precisa. É isso aí. E ele escreveu isso em 1600, tá? Sim. Mas espadachim eu acho que é uma boa forma de chegar e falar, cara, você tá sendo muito espadachim aqui, vamos pensar um pouquinho diferente? Porque espadachim não pode ser tão... Tu vai lá, resolve ruim, um negócio, não é ruim, você tem um domínio sobre a espada, Sim. Mas, cara, e o resto? Entendeu? É muito ser especialista, é muito pontual, né? Sim. E essa parada que o Vulcão... Parada estratégica. Virou estratégica. Eu lembro uma situação que nós estávamos no aeroporto, porque parou, né? E nós precisávamos, a gente começou a discutir o projeto, até onde nós tínhamos chego. As discussões que aconteceram no Brasil, que aconteceram na Europa, na Itália e na Eslováquia, que eram os lugares que tinham facilities, fábricas da Embraco. Essa questão da cultura, né? A gente discutiu tal, e teve um momento do time, assim, estava eu, um engenheiro responsável pela estratégia lá da operação e 2 consultores da Accenture. E a gente estava esperando o voo, e a gente queria pegar o primeiro voo para a China. E precisava sair do aeroporto, a gente estava em Munique, precisava sair do aeroporto, do hotel e ir até o aeroporto. Não, tinha que ser lá, né? Para conseguir pegar o primeiro voo. E chegou lá, no aeroporto de Munique, e o alemão falou, olha, vocês estão na fila e quando chegar a tua vez, você vai ser chamado. Esperem aqui. Aí nós sentamos, aí um dos colegas, não, eu vou lá fazer pressão pra gente entrar primeiro. Eu falei, cara, você está na Alemanha, se ele falou que vai ser assim, vai ser assim. E tinha muitos chineses em cima, assim, dos alemães ali que estavam gerenciando da Lufthansa. Cara, eles estão lá fazendo pressão, eles vão entrar antes que a gente, não vão. Pode garantir que você vai entrar na hora que tiver que entrar. Aí ele foi lá. Não, vou lá tentar. Foi lá, aí ele voltou. O que aconteceu? Não, ele mandou eu voltar e sentar na minha cadeira. Que ele vai me chamar quando acontecer. Aí mas os chineses estão lá ainda.
Mas os chineses estão lá ainda? Sim. Eles estão levando a mesma bronca, só que não estão obedecendo. Então, e na hora a gente foi chamado, e ele foi o último assento daquele voo. Isso mostra a cultura, né? Então, cada povo tem sua cultura, seu jeito. Talvez na China precisasse mesmo ficar em cima para conseguir. Na Alemanha, não. Na Alemanha, você espera segue o processo. E segue o processo. Então, cada cultura, cada região tem o seu jeito. E nós precisamos ser flexíveis para entender. E isso fez parte das discussões estratégicas quando a gente chegou para discutir na China. Na China a gente levou, precisa ter um chinês da Accenture traduzindo. Porque o inglês fala inglês, o chinês entende inglês, o que ele vai entender? Qual vai ser a interpretação? E fez uma diferença tremenda. A gente pediu esse chinês durante a viagem. E a Accenture conseguiu viabilizar um profissional que falasse, entendesse em mandarim e traduzisse de inglês para mandarim para quem estava na sala. Então isso fez uma diferença tremenda. Então a estratégia é super importante, o assessment é super importante para entender como funciona, e dali, a partir daquele momento, a gente começou a desdobrar um plano, né? E esse plano viabilizou a primeira fábrica de eletrônico totalmente automatizada. Nossa. Implementada no Brasil. A fábrica foi implementada no Brasil. Foi o primeiro piloto, foi uma fábrica de eletrônicos no Brasil. Uma fábrica pequena, controlada, mas complexo assim. E uma solução de um fornecedor israelense que tinha consultores que tinham consultores de Israel, da Romênia, da Inglaterra e do México. Nossa, que salada cultural, hein? Sim. Foi um desafio aquele projeto, mas a gente conseguiu, em um ano, automatizar completamente todos os dados que vinham da manufatura, conectados com o warehouse. Então, e isso baixou o work in process, né? O inventário de materiais reduziu de 5 dias para 2 horas. A entrega era controlada minuto a minuto. Melhorou o throughput, melhorou a saída de material, melhorou a produtividade da linha. O supervisor ele conseguia identificar quando começava a linha, quando acabava, porque tinha dados, né? Tinha informação para ele tomar decisão. Sim. E era com a curiosidade perfeita, porque a fábrica era totalmente controlada pelo sistema. Nossa. Aí dali desdobrou implementar MES na manufatura de compressor. O que é MES, LG? Falou desculpa. Uma sigla. Então, na estratégia de manufatura, você precisa ter uma infraestrutura boa e sistemas transacionais que rodem bem. Porque melhora a curiosidade do dado, né? Sim. E MES é Manufacturing Execution Systems. São sistemas que controlam os meios de produção e capturam os meios de produção, dados do meio de produção, para tomar decisão. Então, você tem os dispositivos que capturam automático dados, né? A cada segundo, a cada minuto. E o sistema MES, ele captura o dado desses dispositivos. Ele consolida tudo nele. Tudo que consolida vem de sensores das máquinas. Sensores, máquinas, PCs. Consolida nele. PLCs. Legal. PLC é controlador lógico de processo. Perfeito. Então, essa foi a estratégia de MES, que foi a principal estratégia que saiu do trabalho com a Accenture. Começou eletrônico, que era uma fábrica pequena, máquinas automatizadas, máquinas que você consegue implementar com maior facilidade esse sistema. E em compressor, aí é mais fragmentado, mais difícil, as máquinas são mais velhas. Né? Então esse é um desafio também. E a gente definiu uma estratégia para começar a implementar nas manufaturas de compressor. Motor de compressor, motor para geladeira, né? E aí isso, só para eu tô tentando construir a linha do tempo aqui para... Isso foi até 2011 a 2015. Aí em 2015 eu comecei uma outra jornada em paralelo, que era
sistemas de engenharia, Uhum. que é implementar uma solução global no nível transacional também, no transacional, né? Tem uma infraestrutura transacional, para ter uma única fonte de verdade para a engenharia, tomar decisões de problemas de qualidade, tomar decisões de reuso de informação e fazer o que eles chamam de follow the sun, né? Que a engenharia conseguir passar desenvolvimento de produto para diferentes regiões, utilizando todos os engenheiros ao longo da organização. Então o cara conseguiria começar um desenho de um compressor e no Brasil, aí um cara na sequência conseguiria fazer algum update ou ajustar alguma coisa na Eslováquia. Isso. E daí o cara também poderia fazer alguma coisa na China, Isso. sem criar diversas versões conflitantes, tudo muito integrado, tudo dentro de um processo, é isso? Exatamente. Legal. E esse é um conceito de indústria 4.0. Então você tem o MES, né? Que é o sistema de manufatura, e o PLM, que é de engenharia. Então essa foi uma jornada que começou em 2015, acabou em 2020, 5 anos, e integrada com o sistema que é ERP, né? Que é o famoso, a gente conhece como um dos sistemas, pode ser o SAP, por exemplo. Né? Sim. Então esses 3 pilares, eles ajudam a uma maior acuracidade, se o processo é bem implementado, do dado para tomar decisão. Uhum. Então esse PLM estava integrado com o ERP, que na Embraco é SAP. Ah. Totalmente integrado, e a fonte de verdade saiu do SAP, da engenharia, e foi para o PLM. Então você tem o sistema de manufatura, uma estratégia, sistemas de engenharia, uma estratégia, e o ERP global também, outra estratégia. Então a Embraco tem os 3 pilares bem firmes, assim, bem consolidados, com uma estratégia bem clara e definida. Isso foi até 2019. Ah. E aí, só para a gente terminar a parte do candidato, né? Que a gente ainda não concluiu a parte do candidato. Aí 2019 até o momento atual. Até porque é importante, tá, nessa tua trajetória, como eu não te apresentei exatamente o teu cargo, até para os espectadores saberem de fato quem que é o LG hoje, né, cara? Hoje você é o que dentro da indústria? Então, hoje eu sou diretor para Américas da Nidec Motor Corporation, que significa a Nidec é um conjunto de empresas, né? Um monte de empresas que foram sendo adquiridas ao longo do tempo, e eu gerencio para as Américas as aplicações, a estratégia de dados para a Nidec Motor Corporation, que tem 2 empresas hoje, que é a Embraco, que é a Nidec J. Que aí foi a compra, né, que aconteceu em 2019, né? Isso, em 2019 a Nidec adquiriu a Embraco, que era da URP. Então, essa é uma empresa global. Aí tem a Nidec, tem a Nidec, a US Motors, que a gente chama, que são motores para diversos tipos de tamanho de motores, que você fornece para motores que operam na limpeza, por exemplo, de piscinas. Bombas, né? Bombeamento. Pump, isso. E motores, diversos tamanhos de motores, de 5 HP a 100 HP. Uhum. E eu cuido desses 2 negócios para Américas. Uhum. E também em infraestrutura e estratégia de dados global, não só Américas, como Europa e Ásia. Então isso foi o que foi acontecendo aí de 2019 até 2024, né? Isso. Mas no meio desse caminho tem um período que é super interessante a gente entrar, mas antes de a gente entrar nesse período, tá? Eu tenho uma parte do candidato aqui que eu não conhecia. Eu não falei o meu cargo, né? Porque o cargo para mim é importante, claro que é importante, sim, mas eu acho que a história e o que a gente faz, o que a gente entrega, eu acho que é o que mostra a consequência do cargo. Né? Sim. Mas não, tem um aspecto que na verdade que aí é curiosidade minha, tá? Dentro da história do candidato, construtora, eu não sabia que tinha trabalhado em construtora. Construtora, antes de tu ir ali pra Renault, tá? Que construtora era? E a tua formação, cara? Tu é formado em quê? Então, eu sou formado em
tecnólogo em processamento de dados. Por incrível que pareça, né? Só falta essa área de cadastro. Área de cadastro. Especialista em área de cadastro. Cara, por incrível que pareça, daí eu tenho formação em engenharia de projeto pela FGV. E a minha formação foi... Eu lembro... eu gostava muito da matéria de inteligência artificial. Uhum. Que na época basicamente era um monte de if, né? Então, a minha professora de inteligência artificial, ela tinha um projeto com a Spypa. A Spypa é a distribuidora da Coca-Cola, uma fábrica em Curitiba. E ela estava num projeto, eu lembro, para ajudar a distribuição dos refrigerantes, procurando pelo melhor caminho. Olha. E eu lembro discutindo isso com ela, né? Otimização de frete. Otimização eu acho que até discuti isso com ela em alguns momentos, porque eu gostava muito da matéria, e ela dava 2 matérias: processamento de dados, estrutura de dados e IA. IA no Dojo, né? Eu não vou esquecer. Você tomou um IA no Dojo ontem. Tomei. Tomou, E a construtora, cara, só uma passagem rápida, assim, era construtora de prédios? O que era a construtora? Só pra... A construtora era... Ela é prédios residenciais, basicamente, em Curitiba. Então, eu... acho que 2 ou 4... Entre 2 e 4 prédios eu estive lá e participei da inauguração. Bom, para a gente construir o caminho ali de 2019 a 2024, eu acho que foi um caminho que ele tem marcos, né? E um dos marcos eu acho que foi começar a falar mais sobre dados mesmo, porque com o que tu trouxe aqui, até me corrija se eu estiver errado, tá? Querendo ou não, na Renault e na Embraco /Whirlpool, depois /Nidec, se falava muito sobre tentar cuidar do dado, sobre uma melhor transação possível para tu ter mais acuracidade em cima do dado. Por uma tomada de decisão, mas não necessariamente numa forma mais de análise. De conseguir descer mesmo, analisar onde é que estão as oportunidades, os gargalos, onde é que tem custo. Nesse aspecto, não ficou claro para mim, mas do meu entendimento é que não era tanto assim. Era muito mais acuracidade a nível de processo. Certo? Como é que começou o diálogo sobre falar mais sobre dados, sobre uma ótica mais estratégica, que foi as conversas iniciais que a gente teve? O que impulsionou isso? Qual foi o movimento, o gatilho que disparou um pouco mais esse movimento? Eu acho que primeiro nós tínhamos esses 3 pilares da indústria 4.0, né? Mas o conceito da indústria 4.0 também traz o Big Data. E faltava a discussão do Big Data, muito famoso, né? Vocês falaram do Big Data. Nós precisamos definir, então, o conceito da indústria 4.0. E eu estive em Hannover em 2016 e ouvi do cara que definiu esse conceito. Eu estava lá, a ministra de Educação da Alemanha estava na minha frente, estava por uma coincidência, que experiência, hein? Eu sentei num lugar lá que tinha uma apresentação. E de repente a ministra chegou, sentou na minha frente. E o cara que criou o conceito estava do lado dela. Depois que acabou a apresentação, chegou uma pessoa assim e falou: como é que eu compro isso aí? Aí eu tava no meio da conversa. Aí o cara: não, você não vai comprar. Você precisa construir isso. Isso é um conceito. Não tá para vender. Me dá essa caixa, né? Sempre, né? E ele falou daí ele falou do Big Data, por exemplo, o Big Data, né? Big Data é um conceito, você não compra, né? E eu lembro que em 2016 aquilo ficou na minha cabeça. E eu tinha um cara no meu time que cuidava de analytics, e ele vinha com as tecnologias, né? Não, Gustavo, essa é a tecnologia. Eu falei: cara, o nosso negócio, ele é sempre desafiado por manter um gerenciamento correto financeiro dos custos. B2B, né? É um típico business B2B. E, cara, não vai rolar esse investimento todo em tecnologia que você está falando aí, porque essas ferramentas são caras, né? Mas como implementar uma Big Data, né? Como começar uma Big Data? Estamos coletando, o Constantino falava, é um oceano de dados em um deserto de informação. Né?
Num dos episódios a gente menciona que 73%, isso é uma pesquisa, né? 73% dos dados coletados na empresa não são analisados. E nós tínhamos muita coisa. Um deserto de informação, coletando dados. Com MES, com PLM, com RP, com tudo, né? E assim, um volume gigante de dados. E o que estamos fazendo com isso? Eu só vou abrir um parênteses aqui para os espectadores, quando a gente fala, né, sobre dados e informação, dado a gente fala muito mais no nível do atributo, né? Mas ele não necessariamente tem uma utilidade de negócio. Informação é quando a gente já aplicou alguma regra nele, ele tem uma utilidade fim para o negócio, né? Então, vocês estavam no momento que vocês estavam conseguindo, através dos pilares já da indústria 4.0, coletar muito dado, mas não necessariamente utilizar isso dentro do negócio. E era uma provocação. E quando fomos adquiridos pela Nidec, o presidente fez esta provocação. Pô, legal, vocês têm muitos dados, né? E o que vocês fazem com isso? Que decisão vocês tomam? E daí começou essa foi a discussão. Cara, daí como é que tu segue com a estratégia Big Data? Qual é a melhor abordagem? Como começar? Big Data é colocar todos os dados lá e tomar decisão? O que é Big Data? Colocar todos os dados Big lá dentro? Nossa, né? A gente desmistifica um pouco essa história de Big. E um compressor tem quase 200 partes. A cada 7 segundos, imagina o volume de dados que não sai, né? Já capturado. Absurdo. Sim. Então, o que fazer com tudo isso? Né? O SAP coletando dados diariamente, volumes grandes de dados, numa single instance, tecnologicamente está bem organizado, a estratégia está bem definida. Cara, agora precisa tomar decisão em cima disso. Né? Então, partiu daí. Esse foi o gatilho. O gatilho para começar a discutir isso. E aí, como é que começou essa jornada, né? A jornada que a gente fez parte, né? Mas eu vou deixar tu contar um pouquinho da história aí. A jornada começou por onde? Bem, essa jornada começou... Primeiro, você sabe disso, eu gosto de fazer marketing, né? Porque, às vezes, falar a língua do usuário ajuda. E às vezes, falar a língua do usuário não quer dizer que seja mais correta, às vezes, né? Eu lembro que a gente começou com os casos, né? Vocês lembram disso? E o SAP tem uma base que se chama BW, que é o Data Warehouse do SAP, que é muito típico para quem está em finanças, em procurement, controladoria, controladoria e tal. Então eles usam muito. Eu lembro quando nós estávamos uma vez numa das reuniões, e daí com o time da engenharia, e eu falei assim, esse aqui é o BW da engenharia. Você, Luiz Gustavo, não fala isso, por favor, BW da engenharia. Mas quem estava comigo entendeu na hora. Tá bom, mas depois a gente vai ajustando, a gente vai ensinando, a gente vai educando. Quer dizer, foi uma estratégia, né? Foi uma estratégia para capturar a atenção. Mas a abordagem também no começo vinha para o software, né? Você provocou muito isso, né? Não, nós estamos implementando software. Não há implementação desse sistema transacional. Isso aí. Começa pelas perguntas, que tipo de problemas quer resolver? E você comentou no podcast, no penúltimo, eu gostei, né, do comentário que nós devemos aplicar a tecnologia para um problema, né? Então, e esse era o ponto, né? Que problemas queríamos resolver? Sim. Que pergunta responder? Que nós começamos, na verdade, até porque, como tu já tinha passado por uma experiência com o Vulcão, para montar uma estratégia, a gente não começou necessariamente com o Vulcão. Dá para se dizer que nós começamos com o Vulcão, sim, tá? Porque a gente pegou bem um período onde estava acontecendo a transação de vendas. Que estava saindo a compra da Nidec pela Embraco foi o Vulcão, porque parou tudo. Mas a gente começamos o trabalho através de um assessment. E aí começamos um assessment profundo, não foram 90 reuniões como tu fez lá, mas foram mais de 30. Foram. Muitas reuniões mesmo, principalmente com as áreas de negócio, para a gente entender mais ou menos como é que estava o nível de maturidade, entender o momento atual que eles estavam, né? E aí tinha essas conversas assim dos BWs que o LG falava, eu falava, cara, ele tá falando um negócio que não vai conectar, cara. Mas depois eu fui entendendo por que estava trazendo essa linguagem, né? Porque fica muito distante
bastante quando a gente está falando de tecnologias novas, e a gente nem falava de tecnologia, né? Não. Mas começa a distanciar um pouquinho e já era sempre uma preocupação, né? A mudança já era preocupação. Sim, a resistência é alta. A manufatura, ela precisa garantir pace, né? Ritmo. E para garantir ritmo, o Castanheira sabe disso, ele é um dos caras mais sistemáticos que eu conheço. Né? Eu vou interpretar isso como um elogio, tá bom? Não interprete como elogio. Obrigado. Organizadinho. Organizado. Método, você fala. E a manufatura, para garantir repetibilidade com segurança e qualidade e volume, né? Mudar qualquer coisa, me prove. Me prove que você está certo para mudar, porque eu tô aqui, ó, nesse volume, nesse pace, com essa qualidade. Eu fiz um curso uma vez chamado YK04. Nossa. O nome do curso. Era montar uma linha de montagem, fazer uma linha de montagem, era uma semana de curso. Um dos melhores cursos que eu já fiz até hoje. Você tinha que montar uma linha de montagem, aplicar Kaizen em cima da linha para garantir repetibilidade e qualidade. E eu lembro que eles trocavam a liderança e eu fui líder um dia para manter a meta. E eram 2 fábricas e competia entre elas o curso. E eu lembro que no último minuto alguém veio com uma sugestão e eu decidi mudar. Muda. A gente aumentou a produtividade. Eu bati a meta. Acho que batemos a meta ali da produtividade de todos os cases que teve. Mas a qualidade caiu. Então a manufatura, os processos manufatureiros, eles com razão precisam ter cuidado em mudanças. Então, só que esse cuidado em mudança gera um outro desafio. Como mudar? O comportamento. Sim. Né? Então é um desafio conseguir mudar alguma coisa na manufatura. Porque é tão sensível e o cara que fica na manufatura há muito tempo, ele começa a absorver essa sensibilidade à mudança, né? Já assomado às dificuldades que temos como ser humano para mudar, né? Mais o ambiente que proporciona e reforça isso. Imagina o quanto é difícil falar sobre análise de dados ou coisas mais avançadas. Né? Então, esses dias eu ouvi uma frase de um professor da UFSC, não lembro o nome dele, mas essa frase é dele. E aquilo me fez pensar, ele é responsável pelo grupo de engenharia, não lembro agora exatamente, um dos grupos de engenharia da UFSC. E ele falou, educação primeiro, prosperidade. Tecnologia primeiro, desafio. Isso fez muito sentido para mim, muito sentido. Porque a educação ajuda a pessoa a querer mudar, a pensar. Sim. E quando você chega com a tecnologia, como tá funcionando isso aqui, cara? O cara tem essa tecnologia, eu não conheço tecnologia, nem sei o que é. Eu lembro a primeira vez que eu fui usar SAP. Nossa, cara. Eu lembro que a transação que eu usava, para quem conhece SAP, para quem não conhece, é um mundo assim. Para eu acessar uma tela, eu tenho que digitar LSMW. Cara, eu tenho que decorar LSMW para acessar uma tela, para eu colocar informação, o dado lá. Então o cara chega com uma tecnologia nova, cria resistência. Se você não educou primeiro, se você não ensinou. Sim, sim. Né? Então, eu acho que na manufatura é um desafio. Não vou dizer que nos outros setores não é, mas é muito conservador, muito preocupado com mudança, e o change management, a educação, precisa acontecer primeiro. Sim. É mais ou menos em time que tá ganhando não se mexe, né? É mais ou menos isso. Mas se tu não tiver uma predisposição a mexer, tu pode tomar um 7-1. É mais ou menos isso, né? É por aí. E quando começou essa jornada, depois que a gente partiu ali do assessment, tu trouxe um aspecto que eu acho que foi um aspecto que a gente percebeu que foi um dos mais cruciais, assim, né? O nível de oportunidades era muito alto, porque o transacional já estava meio que resolvido, o analítico ainda estava muito embrionário, apesar que tinham várias iniciativas mais isoladas, a gente via umas iniciativas de spots, né? Não dava para dizer que não tinha. Era mais dashboard também, né? Mas tinha algumas iniciativas mais spot. Mas nós... Tinha algumas pessoas mais educadas no assunto. Isso. Nós demoramos mais como consultoria a perceber que o que estava pegando mesmo era o change management. Esse foi inicialmente o que tu encara como o principal desafio? Sim, eu perdi muito cabelo para aprender isso. Muito cabelo para aprender isso. Eu não sei porque eu não encontrei esse professor antes.
Sim. Tem outro ponto que também eu ouvi num podcast do Thiago Brunet. Ele falou muito bem um negócio que eu também acredito, que é assim, a gente adquire muito conhecimento, é muito fácil de adquirir conhecimento, né, hoje em dia. Sim. Mas sabedoria é tempo. Uhum. Então eu brinquei porque eu não ouvi antes esse professor. Mas talvez, se eu tivesse ouvido ele antes, eu não teria a sabedoria que eu tenho agora, depois de passar esses 20 anos, para entender que isso é óbvio, né? Que educação precisa vir antes, né? E ele usou uma frase que eu gosto de lembrar, que é: o inteligente, ele é esperto o suficiente para sair do buraco rápido, que o sábio jamais entraria. Sim. Então, eu acho que essa jornada ensinou a gente a evitar entrar em alguns buracos que com facilidade a gente entraria se não tivesse passado por isso. Sim. Então é fácil a gente falar agora, né? Que é change management, que é educação, mas é que a gente passou por essa... A gente tem esse KM, né? Esse KM a gente precisou ver isso muito claro e aí debater qual que seria a estratégia para a gente contornar isso. Porque, de novo, as oportunidades elas eram claras, em termos do que era transacional, que normalmente é uma barreira quando a gente fala de camada analítica, já estava um pouco mais resolvido. Tecnologia, hoje quando a gente fala de tecnologia de 2019, até antes, né, quando a gente está falando de tecnologia de Big Data, isso também já é resolvido. Viabilizou, né? Viabilizou. Ela é muito fácil a gente conseguir ter tecnologias com baixo custo, mas a gente aprendeu a duras penas. Que a gente precisava fazer o investimento em pessoas. Em pessoas. Não era tecnologia, não era nada diferente disso. Era pessoas, entender o processo primeiro. Exato. Educa o indivíduo, né? Para ele entender. Nós fizemos isso, né? Um dos diretores da fábrica aqui do Brasil, a gente convidou para vir até Florianópolis. E depois disso, mudou completamente a percepção dele. Sobre as possibilidades. Sim. E daí ele foi buscar mais educação. Hoje, a empresa, depois disso, ele agora viabilizou junto ao Senai, se não me engano, de Joinville, um curso de Indústria 4.0 para todos os managers dele. E convidou a TI para estar junto. Então, isso foi depois deste processo de desenvolvimento, né? Sim. Então começa pela pessoa, pelo indivíduo. Aí depois essa pessoa, esse indivíduo que está lá, ele vai trazer o processo dele para a gente aprender junto. E daí, como você disse muito bem, aplicar uma tecnologia com assertividade no caminho da inteligência artificial, né? Exato. E aí começa a escala da maturidade de dados que a gente fala, né? O que foi muito bacana nessa construção em conjunto com vocês, que a gente sempre encarou a tecnologia como uma caixa de ferramentas. E vocês entenderam isso muito claramente. Não tinha uma pressão, por exemplo, vindo do lado da empresa de, não, nós precisamos usar IA. Nós precisamos usar isso. Não tinha essa pressão. Que a gente brinca, né, que os eventos, eles podem proporcionar pulgas atrás da orelha, como tu foi lá na Alemanha, tu falou, cara, Big Data, 2016, em algum momento eu preciso olhar para isso. Exatamente. Mas ao mesmo tempo a gente percebe que eles também provocam compra de tecnologia, sem entendimento claro do porquê, para que problema vai resolver. Que era o caso do analista do meu time que queria comprar tecnologia. Sim. Queria comprar ferramenta. Ferramenta. E aí, no caso de vocês, a gente foi implementando as soluções muito aderentes ao modelo de maturidade atual da área específica para conseguir responder as perguntas que eles tinham no momento. E depois as perguntas é que elas mudam, né? Eu vou até ser justo com ele na época, até porque ele queria comprar tecnologia para resolver um problema que ele estava tendo no servidor da ferramenta que a gente utilizava na época. Então era para aplicar, mas era um problema técnico. Sim. Era um problema de negócio. De escala técnica. Então ele queria resolver um débito técnico. E não era um problema de negócio. Não é um problema de negócio, exatamente. Que e o débito técnico quem que gera? A própria TI. A própria TI. Quando ela só compra a ferramenta,
ela traz uma solução e cria novos problemas. E nessa da tecnologia, vocês ficam bravos comigo, eu lembro, vocês faziam uma cara assim, esse aqui é o nosso Netflix. A Castanheira adorava quando eu falava isso. Mas o Netflix... Mas seguindo então, até porque vai ter, eu acho que aqui não cabe muito falar de cases, né? Até porque vai ter, eu acho que apresentado na Expo Gestão. Expo Gestão a semana que vem, né? Um case lá na Expo Gestão semana que vem, isso aí. Mas tem uma construção que foi feita de alguns cases que foram ganhando premiações, né? E aí eu acho que o IT Forum foi um dos principais focos, né, que vocês colocaram. É verdade, legal, passo lembrar disso, A gente acaba esquecendo as coisas boas, né? O IT Force CIO do Sul também teve, né? Sim. Também a gente recebeu alguns prêmios aí, consecutivos, foram uns 3 ou 4, de cases desses pilares fortes e transacionais, né? Que é PLM, acho que foi um case de MES também, e 3 cases de dados. Sim. Né? E aí, nesses fóruns ali tem muita indústria manufatura mesmo, né? Que está com o mesmo problema. Precisa manter pace, dificuldade de fazer a mudança, a resistência, mas que pode tomar o 7.1 em algum momento. Pode. O que tu observava do momento da indústria, seja concorrentes ou até quando tu estava nesses eventos, em relação a essa jornada mais de dados, começar a olhar um pouco mais Big Data, Analytics, como é que estava a tua observação em relação a isso? Naquela época? Isso. Naquela época que não faz tanto tempo. Não faz tanto tempo, né? 2019. 2019, 2020, por aí. Eu acho que assim, minha percepção, né? Era como a indústria está sempre olhando, observando o que está acontecendo no mercado, então a manufatura tem tendência de ficar sempre um pouquinho atrás. Não é o caso, não vou dizer o caso da automobilística, porque investe muito, né? Mas depende muito para que aplicar, né? No caso da empresa que eu estou, o segmento que está, eu acho que está atrás, né? No entendimento, na compreensão desse assunto. Quando olha a abordagem, o como abordar, o como tratar, começar pelo problema, eu acho que não tinha consciência disso, no geral. Se assim. vende ainda muito que usa tecnologia X. É muito, porque, como vocês falaram, a tecnologia não é mais um gargalo. Não. Mas mesmo a tecnologia eles não entendem, tá? Não, hoje o gargalo é humano. Mesmo a tecnologia, acho que não entendem. Talvez agora entendem mais, mas naquela época não entendiam. Era uma tecnologia muito, muito diferente também, né? Que só essas empresas que estão ganhando muito dinheiro com essa tecnologia, aplicando um problema de negócio específico, como eu brinco Netflix, empresas e outras, orientadas a dados, né? E outras, todas essas orientadas a dados. Eles usam tecnologias Nasceram com isso, né? Nasceram, né? Com essa escala tecnológica e aplicaram um problema específico e são empresas de bilhões, né? Sim. Mas como a gente é muito tradicional, né? Tá muito voltado para nós mesmos muitas vezes. Cara, mudar para quê? Tá funcionando. E o linho do passo do 7-1 é importante estar conectado porque o competidor pode ir à frente. Então, nesse evento em Hanover, poderia ser um competidor perguntando como é que eu compro isso. Sim. E se ele primeiro, né? E se ele perguntou como comprar isso, é porque ele está interessado em mudar. Sim. E de repente o competidor pode ser um chinês. E a gente sabe que os chineses, eles mudam rápido e fazem a escala com velocidade. E no nosso setor, a gente está sempre desafiado por custos, né? Então o competidor pode estar buscando isso também. Então o que eu percebo o que eu percebia, né? Não tinha um entendimento muito claro, uma consciência de como começar, e também não entendia a tecnologia direito. Lá em 2019. Sim. Acho que hoje já está mais claro a tecnologia. Mas eu acho que começar uma estratégia de dados ainda não. Sim. Não. E isso a gente falou muito no primeiro e no segundo episódio, né? Principalmente no primeiro que a gente falou mais estratégia, né? Não, o primeiro foi governança. O segundo a gente falou mais estratégia. Hoje tem esses aspectos que querem fazer a mudança, mas a gente percebe que nem toda empresa define o planejamento antes. Não.
Sim. Ela acaba querendo atacar, seja por tecnologia, seja por uma problemática específica que ela vai resolver, um débito técnico, ou até um entendimento que ela vai ter que fazer a mudança a nível de pessoas, mas ela não monta um plano de fundo muito claro de como que ela vai operar isso. Então ela acaba indo em tentativa e erro, e aí quando ela vai para uma tentativa e erro, tem um investimento, e se não dá certo, já começa ali o problema. Perdeu. Porque já tem uma resistência à mudança. Se investiu e não trouxe resultado, isso aqui não vai funcionar. Não vai funcionar. E aí amplia mais essa resistência, né? Mas eu queria fazer um gancho aqui, porque na tua jornada tu começou uma construção em 2019, 20, foi crescendo, e aí teve um momento sua de carreira, né? Um momento seu, do candidato, que o candidato aí fez uma mudança de país, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho assim, na tua percepção quando tu chegou numa cultura diferente, por mais que tu já viajasse bastante, né? Mas uma coisa é tu viajar com um cara externo que tá visitando uma planta, etc, tu passa um tempo. Outra coisa é tu vivenciar uma cultura no dia a dia mesmo de trabalho. E como é que tu percebeu a maturidade de dados nesse aspecto? Tá. Acho que primeiro a mudança, hoje eu estou morando nos Estados Unidos, no estado de Missouri, na cidade de St. Louis. Há 1 ano e 3 meses. Hoje eu entendo um pouco melhor a cultura americana. Americana, de fato, é Midwest, né? Midwest é bem tradicional americano. Hoje eu consigo começar a entender como é a cultura americana no dia a dia. Começar a entender. Acho que comecei. E um brasileiro, né? O único brasileiro lá gerenciando. Eu não sou o único brasileiro lá, eu levei um outro profissional de manufatura, especialista em manufatura, mas no staff hoje do time eu sou o líder e os meus diretos subordinados são americanos, né? E tem um indiano. O que eu poderia levar de diferente para eles? Um brasileiro aqui gerenciando um time que faz parte de uma empresa que dá resultado, né? Que tem uma IT reconhecida. O que levar de diferente? Então, primeiro era entender com eles quais são os gaps de tecnologia. Nós fizemos um trabalho juntos para definir quais são o que pensamos para o futuro, né? Junto, colaborado. Então, juntos, definir uma estratégia. E dessa estratégia saíram 3 pilares. A governança de TI, que eles perceberam que precisavam. Dados, porque é latente no mundo de tecnologia esse assunto. E precisa. E utilizar melhor os assets da companhia, os ativos, né? Os sistemas que estão lá. Então, eles perceberam isso. E eu, olhando os skills, fiz os convites para desafiar. Eles se desafiaram, pensando no indivíduo, né? Então, desafiei o principal pilar do time de TI lá. O que você acha de mudar? E ele aceitou, né? Construir juntos uma estratégia de dados. E como começar essa estratégia, né? Como fazer, né? Como começar lá com o business, né? Nesse projeto de implementação do MES de eletrônico, eu lembro que a gente acabou o projeto, terminou o projeto e um dos gerentes da fábrica chegou para mim e falou: tá, como é que eu tiro o dado daí? Como é que eu faço o report disso? Como é que eu analiso isso? Aquilo caiu uma ficha para mim, foi em 2012. Cara, eu tenho que começar de trás para frente as coisas. E quando vocês vieram com a abordagem, quando você falou, cara, isso aqui não é implementar software, para mim veio esse déjà vu, assim, sabe? Não, o Anverso está certo, a gente tem que começar de trás para frente, entender qual é o problema. E para começar a estratégia de dados lá, no business dos Estados Unidos, precisávamos começar para entender quais são os problemas. Foi daí que eu convidei vocês para a gente fazer um assessment. Novamente o assessment na mesa. Nesse caso, o Vulcão, acho que ele foi mais o desafio cultural que a gente se barrou no primeiro momento.
porque isso ficou muito claro, muito evidente para a gente, né, que estava começando a atuar lá como consultores, né? A diferença cultural é muito significativa em alguns aspectos de como que a gente opera, inclusive nas perguntas que a gente faz. E aí algumas coisas que a gente fazia naturalmente aqui no Brasil não encaixavam muito bem lá. E a gente fala, mas por que isso aqui não está encaixando muito bem, sabe? Aqui no Brasil, quando a gente está tentando identificar algum problema, a gente já tenta ver também onde é que isso pode levar de oportunidade um pouco mais para frente. E quando a gente tentava essa abordagem lá, não encaixava. Eles falavam, não, mas eu quero saber no dia seguinte o que resolve, sabe? Lá na frente por que depois. Por que tu tá perguntando disso, né? Por que tu tá perguntando disso? E, sabe, eles queriam focar muito no cara, me mostra alguma coisa um pouco mais prática, em que dá para fazer, sabe? E lá na frente a gente pensa depois. Isso pra gente foi muito desafiador num primeiro momento, assim, de começar a operar diferente, sabe? E como consultores vindo do Brasil para operar dentro dos Estados Unidos, também tem uma outra questão que a gente sentiu um pouco, a gente foi super bem recebido, não é esse ponto, sabe? Mas tem esse aspecto, assim, do americano, sabe? Um pouco mais... como se ele tivesse mais conhecimento, vamos dizer assim. É que também, naquela escala da persuasão da Erin Meyer, lá do Mapa da Cultura, o americano tá posicionado como application first, que é para você convencer ele, você tem que mostrar que tu é capaz. E a gente é de uma cultura, o Brasil está posicionado, a cultura brasileira está posicionada do principles first, que é entenda o porquê. Mais conceito, porquê, se faz sentido, aí você me convenceu a seguir contigo. O americano não, é aplicação pura, é realidade pura. Então, quando a gente questionava uma visão, que não é uma execução agora, uma aplicabilidade agora, pronto, a gente é problema cultural. E nós aqui somos mais relacionais, né? Também. Eles são menos relacionais. Aqui a gente vai no almoço, já resolve, já conversa. Lá não, a gente foi almoçar e uns almoços extremamente formais, assim, né? Sim. Falar de trabalho. Daí a gente perguntava, mas onde tu veio? Conta um pouco mais, família. Cara, parece que é uma pergunta extremamente invasiva, assim, né? Mas usando a mesma escala que eu acabei de mencionar na dimensão de construção de relacionamento, pro americano ele é baseado ele vai se relacionar com você quando ele sentir que tu tem competência de entregar algo. Aí ele se aproxima e aí relaciona. Sim. E a gente não. A gente quer primeiro a parte pessoal, né? Ir no almoço, né? Isso. Se conectar na parte mais humana para depois a gente trabalhar melhor junto. Então, mais uma discrepância, uma diferença. Então é uma diversidade, não é um problema, né? Que a gente teve que mapear meio on the fly, meio que conforme entendendo como é que a gente lida com esse seta protocolos para não ficar nenhuma coisa, conseguir se conectar, né? Sim. Pro americano, a quote lá, quem não é de verdade tem prazo de validade, é muito forte. Cara, lá você precisa provar que você é mesmo. Aí quando você prova que você é, tá bom, vou me relacionar com você agora. Vamos pro próximo passo. E quando você prova que você é de verdade, aí a relação fica muito forte. Não, esse cara eu confio. Esse cara vai. E ele passa a te consultar para muito mais coisas, né? Passa a consultar para muito mais coisas, exatamente. E esse assessment, essa discussão, evidenciou diversas fragilidades, né? Que daí a gente começou a endereçar de forma estratégica, que é no pilar de usar melhor os ativos. E o desafio de implementar uma estratégia de dados foi bem aceito por um dos principais membros do time, que foi muito legal, assim, e eu acho que talvez seja o momento, né, a situação. Eu ainda estar lá, eu acho que é pela colaboração e trabalho. O jeito da empresa também. A empresa é uma empresa que busca a colaboração. Então, não vai ter uma imposição, vai ser muito difícil. Tem que fazer assim. Não. Você precisa levar o time para fazer esse trabalho. Então, é uma empresa que tem essa cultura, né? É muito difícil uma imposição, assim, precisa fazer desse jeito. Não. É um trabalho colaborado. E essa estratégia colaborada com o time, eles aceitarem os desafios que fez sentido para o momento de cada um, é o que me mantém lá, porque senão nós não estaria mais, né? Sinceramente falando. Eu acho que isso está sendo isso que faz diferença, né, com eles lá. Eles percebem que, cara, entendido, Gustavo, você está aqui para construir junto. E você
traz uma estratégia pra gente. Então, quando vocês foram lá, eles perceberam, pô, tem uma estratégia. A gente e consistência também. Manufatura exige muito isso. Então, recorrentemente, eu lembro dos pilares. Data Governance, Data Strategy, estratégia de dados, Asset, né, que é utilizar os ativos, utilizar melhor o sistema que eles têm hoje, e Governance de TI. Então, se você mostra isso para o americano, que você é de verdade, o teu prazo de validade com eles pode ser infinito. Pode ser infinito porque você precisa estar recorrentemente se atualizando, entendendo. Entregando. Estudando, entregando. Então dá para entender que nessa jornada aí tem um desenvolvimento pessoal bem significativo, né? Uhum. Nossa. Isso é difícil, Passo. Até eu vou, enquanto tu reflete, eu vou abrir um parênteses aqui do Passo, né? Porque o Sim. Passo surgiu no 4º episódio, tá? E na verdade, a gente chama o LG de Guapo. Tem seus Tem uns apelidos. né? E o Passo é porque eu venho de Passo Fundo, né? Pra quem não sabe. Né? Então ficou o Passo, tá? Em alguns momentos. E por coincidência, minha família é de Passo Fundo. Sim. Aí é por isso que o Passo ficou forte, né? Coincidência do destino aí. Eu nesse período de 1 ano e meio, eu tive que aprender muito. Então eu me sinto assim, às vezes, como um adolescente num outro país. Aprender completamente tudo, né? Desde como funciona o sistema bancário, a escola, médico, dentista, leis de trânsito, procedimentos simples, como até a folha de pagamento, o meu paycheck, meu lerite. Né? Como é que funciona. Então, aprender essas coisas simples e básicas, como opera, né? Porque pensa diferente, né? Então, por exemplo, nós fizemos esse projeto, tem o nome de Eagle Project. E nesse caminho, um membro do meu time falou assim, vamos fazer uma brincadeira aqui. E essa brincadeira, para nossa cultura, às vezes pode parecer uma ofensa. Mas para a cultura deles não é. Então você vê nos filmes americanos, o diretor da escola coloca a cara lá naquela brincadeira de jogar torta para ver quem acerta. Mas é da cultura deles, né? Sim. Então, aprender a cultura, como opera, como as coisas funcionam. E isso foi um aprendizado tremendo. O inglês também, a gente acha que fala inglês, né? A gente vai na escola aqui, acha que fala inglês, mas não é bem assim. Eu lembro, eu vou num fast food lá que se chama Five Guys. E tem uma atendente lá que ela sempre recebe sorrindo, né? Bem uma vez perguntou pra ela, mas por que você ri quando você fala com o Gustavo? Eu não entendo nada que ele fala. Então eu coloco qualquer coisa no hambúrguer dele e ele fica feliz e eu fico. E assim, e o inglês do dia a dia dela, por exemplo, é um inglês diferente. É quase um dialeto, né? Tem muito sotaque, né? Nossa, e então o meu filho meu filho também tinha um marrento ali, né? Eu sei inglês. Agora ele não, pai, eu não sabia inglês, agora eu sei inglês. Quer dizer, eu acho que eu sei inglês, né? Ele entende melhor, começa a entender melhor, mas é um dialeto. Então, isso tive que aprender também. Estou aprendendo, estou me desenvolvendo. E também com vocês, né? Como é que funciona, né? Como é que a gente acha que a gente sabe implementar uma estratégia de dados. Mas como disse o Castanheira, para implementar uma estratégia, uma empresa data-driven é 5, 10 anos, talvez mais. Nós estamos há 5 anos na Embra, né? É uma caixa preta. Que é hoje na DEC GA, né? DEC Global Appliance. Fazem 5 anos. E a gente está ainda engatinhando. Tem um case que vai ser apresentado a semana que vem, mas é um case numa fábrica específico para logística, né? Supply chain. Então, todo dia a gente aprende uma coisa nova. E se você não está aberto para aprender, para no tempo e é o 7-1 daí.
Sim. Entra no campo e leva 7-1. É engraçado, né? Porque quando a gente fala muito da questão da língua, né? É bem o que tu falou. Eu tava, até essa madrugada, eu tava em Natal, né? E eu pedi uma comida no quarto, eu pedi, na verdade, 2 dias, né? Eu pedi comida no quarto, porque eu tava mais imerso lá num cliente, né? E aí, no primeiro dia, eu tava pedindo ali por telefone e o cara falou, tem ralher? E eu não entendi. Eu perguntei 4 vezes. Ralher? Ele tava falando talher. E eu só entendi no segundo dia, porque eu falei, não tem, nem sabia, eu falei, não tem, vou falar que não tem, porque eu já perguntei 4 vezes, o cara me falou 4 vezes no telefone, eu não entendi, eu vou falar que não tem. Senão nós vamos ficar 1 hora aqui, porque eu não entendo o que ele tá falando. Daí no segundo dia de novo, eu pedi um negócio de novo pra comer no quarto, a mulher falou, tem ralher? Eu falei, repete por favor, que eu não tô entendendo. Daí que eu fui entender que era talher, só que ele tem, o sotaque deles é um pouquinho diferente. E eu falei, cara, eu só tô em Natal, só tô no norte do país. E já muda significativamente a forma de falar, sabe? Nos sotaques. Quando tu coloca isso pro inglês, cara, vai para outro patamar. É outro patamar. Fica muito mais difícil. Sim. Muito mais difícil mesmo, né? Sim. Dá pra piorar, né? Se a gente considerar a Índia, onde existem 60 dialetos, nem entre estados eles conseguem se entender, né? Não precisa ir muito longe. Aqui em Florianópolis, um dia eu fui... Sim. Um dia eu fui eu tava voltando pra Joinville e parei. Cara, como é que eu faço pra pegar a 101? Aí ele, Briói? Briói. Você pega ali, ó. Então imagine alguém que chega aqui, português na escola e não, vem que chega cá, aqui né? de um outro estado, que não sabe o que é Briói. Eu sabia, né? Mas que não sabe. Briói? Cara, o que você tá falando, Briói? Gente, Briói é a BR-101. Briói. Mas vamos falar um pouquinho agora sobre futuro. Como é que tá a tua visão, assim, de futuro? Vamos falar primeiro de presente em relação à IA generativa. Como é que a indústria está recebendo esse tema? Como é que tu tem sentido o movimento da indústria? Vocês abordaram muito bem esse tema no penúltimo podcast, acho que foi. Muito bem. Eu acho que vocês conseguiram trazer bem a realidade ali sobre esses 2 assuntos. Primeiro, uma confusão, né? Eu quero usar, quero fazer, quero ter IA, né? Eu saí recentemente de uma reunião que um dos vice-presidentes lá americano falou que eu quero IA. Eu preciso começar a utilizar a IA generativa para alavancar meu negócio. Recentemente eu estive no evento da Salesforce Connections, em Chicago também. E a Salesforce disse que já começou a aplicar a IA generativa, mostrou alguns cases lá na solução deles, que é o Einstein, né? Legal, mas eu acho que a abordagem de vocês foi a mais correta, olhando a nossa realidade. Eu acho que a IA generativa pode ajudar muito para essas questões de criatividade e tal, né? Se bem aplicada. O responsável de segurança do meu time, ele está vendo com a Microsoft, o Copilot, que é mais aplicado para manufatura. A minha orientação inicial foi não abre, deixa fechado, porque tem que ver questões de segurança, né? Primeiro. O Castanheira abordou bem esse tema, precisa olhar e entender. Então hoje quem faz a legislação disso é o CISO, né? O cara de segurança responsável. E a gente está olhando para, junto com a Microsoft, de fazer um piloto utilizando o Copilot dentro da empresa para IA generativa. E tem a IA para processo, que você falou bem também, que é aplicar para um desenvolver a tecnologia para um problema específico, e isso é uma evolução, né? A gente discutiu muito isso na jornada, né? Até agora, que a inteligência artificial em processo, que é diferente da generativa, é para um problema específico e com uma assertividade, né? Não como vocês abordaram para criação, né? Que é a generativa, que é a priori o conceito. A Salesforce já está tentando aplicar a generativa para problemas específicos. Mas eu acho que precisa de educação, né, para entender. Porque o ser humano, a gente tem dificuldade de acreditar numa caixa preta. Exato. É o que a gente falou, inclusive. Meu negócio numa caixa preta, que eu não estou entendendo ali. Sim. Tanto no penúltimo quanto no último episódio, a gente tocou em temas que interligam nisso, que é
Muita gente não sabe nem como ter qualidade para perguntar para uma IA generativa. As pessoas que não leem livros, não têm uma certa literalidade, elas não conseguem nem fazer pergunta boa para generativa. E o que acontece? Vai sair resposta ruim. A IA generativa também, ela não é até então a que a gente conhece, ChatGPT, essas que são públicas, né? Que são os motores fortes aí. Ela não tem garantia de veracidade no que ela te responde. Ela tem garantia de fluidez na conversa. Então ela existe para que quando a gente converse, parece que a gente está conversando aqui, ó, eu e você. E aí ela fala de um jeito e fala, nossa, isso é verdade, e assume como verdade. Pode ser que não. Sim. Então tem a literalidade. Será que eu tenho condições de perguntar para IA? No tanto que está aparecendo um monte de vaga de uma profissão que não existia no passado, que é prompt engineering. Que é a pessoa ter capacidade de fazer os melhores questionamentos possíveis para a IA generativa. E precisa, né? Quando que você lembra de 5 anos atrás, no mercado, no LinkedIn, divulgando vaga de prompt engineer? Isso não existia. Profissão nova. Entendeu? Então tem que sempre lembrar as pessoas, LG, que a IA generativa, o ChatGPT, o Gemini, não tem garantia de veracidade na resposta. Mas é lindo o jeito que ele te responde, porque ele está fluindo na conversa. Impressiona, né? Como é que é aquele filme que o cara se apaixona pela IA? Qual? Her, né? É exatamente aquilo. É uma conversa gostosa. Impressiona. É convincente. Convincente. Então, o que eu tô vendo hoje? Tem gente que gera material usando IA generativa e vou dar um exemplo simples, tá? A pessoa pergunta para mim, porque eu atuo muito como consultor, então as pessoas chegam e falam, o que você acha que para minha empresa faz sentido ser os meus domínios de dados? Eu começo a fazer umas perguntas, eu falo, acho que são esses. Aí ele vai e faz a mesma pergunta pro ChatGPT. O ChatGPT cospe um monte de lista. E gosto tão bem explicado que ele assume aquilo como verdade única, ele não critica aquilo. E muitas vezes não faz sentido algumas coisas que estão ali. Não é 100% verídico ou confiável. Mas as pessoas estão criando, inclusive, muita dependência dessa geração de conteúdo. As pessoas estão buscando respostas rápidas e não profundidade, né? Isso. Não profundidade. Como antes da própria IA generativa, isso já estava acontecendo com o movimento das redes sociais, YouTube, os cursos rápidos, né? Já estava acontecendo um pouco isso. Agora tomou uma proporção muito maior porque tem uma interação. Sim. Então, isso acho que é um pouquinho preocupante. Mas dentro da NIDEC, é possível utilizar, por exemplo, ChatGPT? É permitido? Não. Bloqueado. É fechado? Tá. Tem um piloto agora para utilizar a solução corporativa da Microsoft, como comentei com vocês. Então, a gente vai começar um piloto para isso. E tu vê esse movimento muito forte porque é Estados Unidos ou porque é NIDEC? Eu acho que é porque os eventos só falam disso, né? Só. E os executivos estão nesses eventos. E daí eles trazem essa demanda para dentro de casa. Eu quero utilizar a IA. Tá. Então, continuando respondendo a tua pergunta, eu acho que primeiro precisa educar o time. O time de TI precisa ser educado nisso, porque a gente acha que sabe, né? Então, hoje, o responsável do meu time sobre isso, ele está se educando nesse assunto. Para ele. Então, o próximo passo, né? Toda vez que ele fala o próximo passo, ele fica meio... Ele quer rir, né? Não, porque eu lembro que nos últimos... Eu contei quantas vezes falaram passo Você nos não quer últimos lembrar do podcasts, passo? foram várias. A próxima etapa. A próxima etapa. Porque eu lembrei e eu brinquei com vocês. Vocês falaram passo um monte de vezes no podcast. Vamos usar etapa. A próxima etapa eu acho que é criar um comitê executivo, como tem de segurança, para desenvolver os executivos da empresa no assunto. E quem precisa desenvolver os executivos da empresa é quem está recebendo uma formação forte no assunto. Que é o trabalho que a gente está fazendo com o time, né? Então, o responsável hoje da estratégia de dados dentro da TI, ele está se desenvolvendo. Então, nós vamos ter um evento agora aqui em Florianópolis, que ele vai trazer o time inteiro, com a governança que está sendo estabelecida, que vocês estão apoiando, para implementar um processo
colocar todas as pessoas junto. Então, a gente falou muito de pessoas, a gente não está deixando isso de lado, né? Então, as pessoas precisam estar sendo desenvolvidas, precisa ter um processo de como fazer isso, e a próxima etapa é mostrar para os executivos o que é isso. O que é uma IA generativa e o que é uma IA aplicada para processo, né? E eu acho que esse comitê executivo, para trazer os executivos para esse entendimento, eu acho fundamental e estratégico, assim, porque como nós somos uma empresa muito hierárquica, né? Precisa descer da hierarquia do top management da empresa a direção estratégica para esse assunto. O histórico de dados já mostra que é o caminho, porque lá atrás essa literalidade ela foi necessária. Foi. E a gente percebeu que sem fazer isso aí a gente não conseguia avançar. Não. Então a gente só está entrando num novo momento, numa nova onda, que agora ela veio muito mais agressiva, vamos dizer assim, né? Está pressionando muito mais a utilização, mas que ela vai ter que passar pela literalidade. Senão não tem como conseguir. Não, é muito difícil. Vai perder muito mais cabelo. Eu não tenho mais pra perder. Eu tenho uns pouquinhos aqui ainda. Mas não queria perder mais com isso. Porque daí vem a questão da sabedoria, né? Putz, precisa ser sábio para não cair no mesmo buraco de novo, né? Sim. E como a gente tem case dentro de casa, isso ajuda, porque não é um case fora. E case que dá resultado, né? Sim. Muito resultado. E quem gerencia esse case no business é quem vai apresentar na Expo Gestão a semana que vem. E essa pessoa que comprou não precisa mais convencê-la. Ela criou uma sala de discussão sobre estratégia de dados dentro da área dela. Ela discute isso com o time. Ela fomenta isso no time. Porque entendeu. Então, esse case viabiliza ir lá, entender e tomar da fonte, né? Vou lá tomar dessa fonte aqui, que essa fonte é boa. Sim. Eu acho que a gente já cobriu bastante tema aqui, tá? Saímos do candidato. Essa do candidato é boa. Eu acho que eu vou pensar melhor nisso aí, viu? Não sei por que surgiu o candidato, né? Eu acho que foi um insight aí. Acho que foi uma ideia. Minha sogra sempre me disse, você tem que se candidatar a alguma coisa, Gustavo. Eu não acho que tem esse perfil, mas Sim. Mas a gente já cobriu já muito a tua jornada, já entendemos os desafios que existiram lá atrás quando iniciou uma jornada de dados, os desafios que estão aparecendo agora quando a gente está falando muito mais de jornada da IA generativa, né? Que é algo que a tendência está apontando aí como futuro, né? E para a gente poder fechar aqui, a gente sempre gosta de que se tiver algum livro, algum curso, alguma coisa que tu queira indicar para quem está tentando se aventurar. Vamos imaginar um cenário que eu sou um diretor e eu comecei com uma carreira um pouco mais em tecnologia e depois eu fui transacionando mais para dados e eu estou dentro de uma indústria que está demandando um pouco isso, tá? Está demandando começar a fazer um movimento de jornada de dados. O que tu indicaria num primeiro momento, assim, para quem, cara, encontrou um cara num evento, ele fala, pô, eu vi tudo que tu fez aí, vi esse case, cara, eu preciso começar por onde que eu começo? E eu não quero perder tanto cabelo. Cabelo tu já perdeu, deixa eu segurar os meus aqui. Se você voltasse lá atrás, nessa jornada de dados, que você faria diferente para perder menos cabelo? Para recomendar para alguém? Eu acho que tem muitos nessa jornada. Vocês dois recomendaram muita literatura sobre o assunto, muita literatura. Acho que sobre estratégia de dados, vocês mesmos comentaram que não tem muita literatura sobre o assunto, eu não lembro de nada. Só fora aí 1 ou 2 livros. E eu gosto muito de estratégia, né? Eu acho que tem um Arte da Guerra, se não me engano. É um clássico. Não está muito relacionado com estratégia de dados, né? Quando você pensa. Não está muito relacionado com tecnologia. Mas eu acho que tem que encarar isso como uma batalha que a gente precisa vencer. E quais são as ferramentas e os instrumentos que você precisa, e cada um tem a sua, né?
Então é difícil, vocês mesmos comentaram muito isso, não tem receita. Não tem script pronto. Não tem script pronto. Então tem que entender a organização, tem que entender a cultura, tem que entender as pessoas chaves, os promotores, os detratores, o parceiro certo. E eu acho que a arte da guerra, ela te ensina estratégias de como você vencer. Uhum. E eu acho que são esses elementos assim que precisa ter como estratégia. Precisa entender, subir, né? Quando nós definimos o Eagle Project, foi nessa direção. Cara, o Eagle é a visão de cima, né? Entender tudo que está acontecendo, o cenário. E eu acho que cada batalha é uma batalha e ela é diferente. E para você vencer uma guerra, você tem que vencer todas as batalhas. E cada batalha vai ter o seu desafio, né? Uhum. A sua provação que você tem que passar ali. E os livros que trazem estratégia ajudam muito a você definir. E se você tem um bom parceiro que você confia e que você não vai... Eu comento isso recorrentemente com o meu time. Se você contrata um parceiro que você confia. Não fique questionando muito. Você pode buscar as suas opiniões. Cuidado com o time. Uhum. Mas é a mesma coisa eu ir no médico. Eu posso consultar 3 médicos, né? Mas eu vou ter que selecionar um. E eu vou precisar confiar. Agora, se eu ficar questionando toda hora o médico... Sim. Né? Eu nunca vou resolver o problema. Você ficar questionando o chat GPT. Sim. Então, a minha dica é livro de estratégia. Para aqueles que estão ouvindo, procure o seu, que você gosta. Uhum. A Arte da Guerra é um livro que vem assim como primeira referência. E tem um outro livro que... A Mudança de Hábito, acho que acho que Mudança de Hábito. Esse livro me fez pensar sobre a importância de a gente mudar e não perder por 7-1. Sim. Eu acho que Mudança de Hábito é um livro amarelo, capa amarela, não lembro exatamente o autor. E esse livro me fez pensar sobre a importância de a gente mudar no timing certo. Uhum. Porque se a gente não muda no timing certo, 7-1 na veia. Acho que é uma questão da disposição para mudança sempre. Né? Então eu acho que esses duas literaturas, a guerra e você entender que na guerra você vai precisar ser flexível e mudar de vez em quando. Sim. Porque senão você perde. Uhum. Perde mesmo. É interessante mesmo. Fazendo um fechamento aqui, e aí me ajudem se eu deixei passar alguma coisa, tá? Eu acho que teve uma questão aqui de que na tua jornada existiu muito investimento num primeiro momento em camadas transacionais, que era o que demandava mais na época, resolve transacional, para que ele inclusive habilite o analítico, até que chegou no momento que o analítico começou a falar um pouco mais alto, porque se falava muito sobre dados e pouca informação, e aí a demanda para informação como tomada de negócio começou a ficar mais latente ainda. Um dos caminhos que tu abordou num primeiro momento é vamos fazer assessment, e se tiver um vulcão perto, vamos tentar aproveitar o vulcão para a gente poder explorar ainda mais, aprender com tudo isso. E rapidamente o movimento ele precisa ser mais orientado para pessoas com uma flexibilidade para mudança, que está em desenvolver mais pessoas mesmo, do que olhar sobre um aspecto de tecnologia propriamente dita. Uhum. Então dá para se dizer que a tua jornada ela encapsulou muito isso. Foi do transacional para o analítico, e quando chegou no analítico, vamos olhar para trás para a gente entender onde é que a gente está para montar estratégias, e rapidamente se percebeu que o change management era o principal ponto a ser atacado. Isso tanto estrutura Brasil, quando chegou também nos Estados Unidos, também tem uma evolução ali em pessoas também. Sim. Com a pitada cultural, né? Com a pitada cultural, que é outro vulcão, né? Esse daí eu acho que estava mais vulcão. Erupção, eu acho. Sim. Isso aí. Muito bem. Quer fazer um... Eu queria somar um pouquinho, eu estava refletindo aqui, porque eu acredito que eu tenho um pouco de liberdade poética para os espectadores que estão nos assistindo. Eu sou o consultor que estou diretamente ligado a essa estratégia de dados junto com o LG, junto com o diretor de dados, que é um americano hoje.
e tem apoiado ele nos últimos último ano e meio aí, que a gente está mais próximo. E ouvindo vocês, eu estava refletindo aqui, pensando um pouquinho da visão do LG, também traduzindo um pouco aqui do que o Chris, que é o diretor de dados, tem pensado. Hoje a gente tem bastante desafio ainda, continua no change management de pessoas, isso vai ser ongoing. O que é bacana é que as áreas estão sedentas por fazer a sua área de dados interna. Então, a gente vê diversas áreas, e muitas vezes, inclusive, elas boicotando iniciativas, porque elas querem ter o seu próprio time de dados. Isso não é ruim. Porque eu venho cada vez mais entendendo que a gente deve sim ter uma organização boa dos dados para garantir qualidade, ter produtos bons de dados, mas a gente não deve centralizar a análise. O Analytics deve ser centralizado. Você forçou isso num dos podcasts. Exato. E muito assertivo, Castanheira. Você mandou muito bem ali. Então, é legal que as áreas estão querendo fazer coisas por conta. Uhum. O que remete a nós que a gente precisa governar melhor ainda. Sim. Os dados, governar a implementação de tecnologia, porque o fulano quer o Copilot, o outro amanhã quer o GPT, o outro quer o Llama 3, o outro... Isso não vai ser um negócio legal, vai colocar em risco a NIDEC. Então, governar melhor, a gente vai ser puxado cada vez mais para deixar eles trabalharem em paz. Porque se a gente centralizar todas as análises, um time central de dados, ele vai virar gargalo muito rápido. Então, a visão que eu tenho trabalhado junto com o LG, junto com o Chris, de fato, essa é a real democratização. Conseguir criar produtos de dados e não projetos para que eles tenham autonomia na ponta para gerar a análise que eles quiserem. Então a gente tem construído agora e faz parte desse próxima etapa do time de dados da NIDEC, como que a gente vai ter esteiras de improdutar a informação. Uhum. E a área lá na ponta vai poder fazer a sua análise com mais autonomia. Porque senão vai acontecer, e está começando a acontecer o que aconteceu com a digitalização no passado. A digitalização ocorreu que todo mundo achou legal digitalizar e surgiu a Shadow TI. Agora está todo mundo querendo trabalhar com IA e com dados, está surgindo a Shadow Data. Que logo vai virar Shadow AI. IA. Isso aí. Sim. Então, a gente vai ser muito puxado para a governança, para dizer como que as coisas têm que ser feitas, com segurança, com qualidade, porque se cada um trouxer uma ferramenta ou fizer a sua Shadow, inclusive isso vai afetar muito o custo da manufatura, que é muito bem controlado. Sim. Então, essa é a visão. Faz sentido, LG? Faz sentido. E eu poderia ter uma analogia com o que você está falando, pegando a tua competência, que eu acho que é profissional também no dojo, que é a arte marcial. Uhum. E a arte marcial usa a força do oponente a favor da luta, né? Então, esses casos que tem áreas que... Use a força deles a favor. Isso, exato. Isso. Use a força deles a favor. Se o time tá... No embate, né? Se o time tá, por exemplo, boicotando uma solução que o time de dados está centralizado tentando fazer, mas tem energia, como é que eu direciono aquela energia com o vetor e falar, então tá bom, tu vai fazer a tua análise, mas vai ser nesse caminho. Exato. E você ganha a luta com a força do oponente. É isso aí. Sim. Perfeito, perfeito. Do meu lado aqui, eu acho que é só reforçar o que foi bastante dito e que em toda a jornada, que é uma jornada que ela remete a uma mudança, eu acho que a disposição para mudar é o principal. O mercado está cada vez mais dinâmico, as empresas precisam operar sempre a eficiência, elas têm que cuidar para elas terem um time que está vencedor e manter o máximo que pode, mas sempre tendo aquele olhar de o que dá para evoluir, o que eu posso me dispor a tentar inovar, o que eu posso trazer de repente de abordagens diferentes para quando acontecer um movimento não ser pego de calça curta. Eu já estou mais preparado, eu já entendo um pouco como é que eu opero. E eu consigo estar aderente às mudanças que acontecem muito rapidamente na dinâmica de mercado atual. Antigamente não acontecia isso. Hoje está acontecendo a cada 1, 2 anos, muda muito rápido. Sabe? Então essa disposição à mudança, eu acho que é super importante. Nossa, desculpe, mas você pegou um ponto importante que na pandemia a gente discutia isso antes da pandemia, na pandemia aconteceu. Que eu lembro que os ciclos, eu tenho um vídeo que eu gosto muito do Olivier Scalabri, que é o diretor da Boston BCG, né? Uhum. E ele fala que os ciclos de moda, o ciclo de moda é mensal, não é mais por estação, é mensal. E na pandemia, as discussões de preço que eram
ciclos de 6 meses viraram ciclos mensais. E na hora de tomar decisão em ciclos mensais, o que faz? Como faz? A curiosidade disso, a velocidade disso. E a estratégia que a gente adotou e implementou ajudou muito nisso. Muito. Sim. Porque menos gente, mais velocidade para tomar decisão, como tomar a decisão certa. Dado certo, correto, estruturado, na hora certa, para poder tomar decisão. Perfeito, cara, perfeito. No fim, acho que o desafio da manufatura nessa era que a gente está vivendo é aquele tema do Taleb, que eu gosto bastante. Como ser antifrágil. Como ser antifrágil. Porque pega exemplos que não é manufatura, mas pode até ter sido no passado. A própria IBM, que é um case de antifrágil que eu gosto bastante. Eles ao longo do tempo mudaram tudo. Eles já tiveram balança, eles já produziram balança. Máquina de cortar frios. A IBM produziu isso. Então, como que você aprende com o que está acontecendo com você através dos dados e ajusta o teu negócio? E se precisar mudar o teu negócio, muda o teu negócio. Sim. Acho que antifrágil é o target. Antifrágil é o target, é isso aí. LG, dá para empurrar o microfone aqui mesmo só para a gente poder se cumprimentar. Muito obrigado mesmo de coração por ter vindo aqui, por ter participado. Eu agradeço. Ótimo. Por ter sido o nosso candidato hoje aqui. O candidato hoje. Obrigado. Aos espectadores, agradeço aqui. Deixem likes, compartilhem, que eu acho que é sempre um conteúdo rico aqui para a gente estar explorando. E muitas pessoas provavelmente podem estar passando por esse momento de transição, de quererem investir em jornadas. E aqui tem um caso real, né, que foi apresentado hoje, né, de desafios, os tropeços que existiram, vulcão no meio do caminho, mas que no final tem muita entrega de resultado, né? Sim, muita entrega. E a empresa investe, patrocina, porque tem resultado. Sim. Se não tivesse, já estaria com outro LG gerenciando o negócio. A TI. Então é isso, pessoal. Chegamos a mais um final de mais um episódio. Nos vemos no próximo com um novo candidato aqui. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau. Um abraço, tchau. Tchau.